Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revelas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou cisânia no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também então a cisânia. Chegando os servos do pai da família, disseram-lhe: Senhor, porventura, não semeaste boa semente no teu campo? Onde vem, pois, a cisânia? Ele disse-lhes: Algum homem inimigo fez isto. Os servos disseram-lhe: Que queres que vamos e a arranquemos? Ele respondeu-lhes: Não, para que talvez não suceda que, arrancando a cisânia, arranqueis juntamente com ela o trigo. Deixai crescer uma e outra coisa, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos segadores: colhei primeiramente a cisânia e atai-a em molhos para a queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a mais pequena de todas as sementes. Mas, depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar-se sobre os seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que o todo fica fermentado. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei os enigmas dos antigos tempos. Então Jesus, despedindo o povo, foi para casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola da cisânia no campo. Ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A cisânia são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o demônio. O tempo da ceifa é o fim do mundo. Os segadores são os anjos. De maneira que, assim como é colhida a cisânia e queimada no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos à reflexão deste Evangelho, 16º domingo do tempo comum, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 43, né? Várias parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, muito significativas para nosso tempo, para nos prepararmos para o que virá. Vamos falar do Catecismo da nossa Santa Igreja, então, sobre esse texto, parágrafo 827. Enquanto que Cristo, santo e inocente, sem mancha, não conheceu o pecado, mas veio somente expiar os pecados do povo, a Igreja, que no seu próprio seio encerra pecadores, é simultaneamente santa e chamada a purificar-se, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e renovação. Todos os membros da Igreja
Inclusive, os seus ministros devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado encontra-se ainda misturado com a boa semente do Evangelho até o fim dos tempos. Ligação direta, com esse Evangelho de hoje. A Igreja reúne, pois, em si pecadores abrangidos pela salvação de Cristo, mas ainda a caminho da santificação. A Igreja, ela é santa, não obstante compreender no seu seio pecadores, porque ela não possui em si outra vida senão a da graça. É vivendo da sua vida que os seus membros se santificam, e é subtraindo-se a sua vida que eles caem em pecado. E nas desordens que impede a radiação da sua santidade. É por isso que ela sofre e faz penitência por estas faltas, tendo o poder de curar delas os seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Então nós, estando na doutrina da Igreja, no magistério da Igreja, na sã doutrina, no sentido pleno da Igreja, respeitando o que a Igreja ensina, estamos no caminho da salvação, estamos no caminho da redenção. E quando nos afastamos desses ensinamentos de mais de 2000 anos, quando nos afastamos da vida da Igreja, nos afastamos de nosso Senhor Jesus Cristo e nós caímos na perdição, nos tornamos a cisânia, o joio, que será separado no final e jogado no fogo que não acaba. Catecismo da Santa Igreja Católica. E vamos ver então o que diz o Dia a Dia com o Evangelho da editora Paulus desse texto de hoje. A parábola do joio e do trigo põe em destaque a paciência de Deus, que se mostra tolerante com o ser humano que é fraco e pecador. Convém lembrar que o bem e o mal estão não somente fora de nós, mas também dentro de nós. Joio e trigo crescem juntos. É-me impossível pesar o bem e o mal, e ao extirpar o mal, arrisco-me a mandar o bem para a fornalha. Por isso, o proprietário sabiamente mantém joio e trigo, injustiça e justiça. No tempo da colheita, que é o final dos tempos, será mais fácil identificar um e outro e dar o devido destino a cada um. Diante dos obstáculos, os discípulos do reino podem cair na tentação de desanimar. A parábola da semente de mostarda e a do fermento vem nos confortar. Importante é fazer o bem. Não se pode inutilizar a semente sem deixar o fermento estragar. Então vamos lembrar desse pensamento, dessas palavras de Nosso Senhor, que é um grande ensinamento para a nossa vida. Vamos crescer sendo bom ou mal. A escolha é nossa. Sempre foi. Isso está dentro de nós. E lembremos, ao nosso redor também existe o bem e o mal, mas tudo é obra do próprio homem.